A negociação de frete é muito importante e gradual a ser observada também pelas empresas. Os custos com os fretes absorvem uma grande parcela do faturamento da empresa, fazendo com que os gastos com a logística estejam entre os maiores em uma operação, em uma atividade logística. Por isso, negociar frete com várias transportadoras e buscar bons preços, ao mesmo tempo em que a qualidade do serviço está atrelado a essa preocupação, é essencial para tornar o negócio mais eficiente e lucrativo. Por isso, pontos fundamentais para garantir um bom processo de seleção e tornar a melhor decisão para escolher e negociar o frete da melhor maneira possível. Um dos fatos importantes e enaltecidos aqui, por exemplo, é conhecer a composição e o volume das suas cargas. Um segundo ponto que você poderia levar em consideração é levantar todas as informações para a elaboração de um contrato quando assim firmado com uma outra empresa. Fazer cotações com algumas transportadoras é o terceiro ponto que é importante ser enaltecido também. E por último, neste caso, negociar frete com foco no ganha-ganha para ambos é importante e fará com que todos deem preferência para investir em empresas com tecnologias, dando assim maior credibilidade para todas as pessoas que estão envolvidas na negociação do frete. A contratação de fretes faz parte das rotinas habituais da gestão de transporte. A contratação de serviço de fretamento a um preço competitivo faz com que os preços dos produtos se tornem, consequentemente, também mais competitivos. Para isso, devemos planejar a sua aplicação do frete de forma coerente, adequada às necessidades da distribuição da empresa, sempre considerando a efetivação da entrega dentro dos padrões pré-estabelecidos e os custos de contratação de serviço do frete. Vamos conhecer os conceitos e tipos de fretamento ou fretes. Aliás, esses termos são utilizados para denominar o aluguel de um veículo para a prestação de um serviço de transporte de cargas ou pessoas, mediante um pagamento de valor previamente acordado. Os fretes podem ser subdivididos de acordo com a responsabilidade atribuída às partes envolvidas, podendo ser no modo abreviado CIF, que significa custos, seguro e frete, ou FOB, que significa livre a bordo. CIF significa custos, seguro e frete. Denomina a modalidade de frete em que o fornecedor é o responsável por todos os custos e riscos para a entrega da mercadoria. É uma modalidade vantajosa para o comprador, pois fornece a responsabilidade por todos os trâmites de entrega com os seus custos. FOB é utilizada para identificar a modalidade Free On Board ou livre a bordo. É um modelo de frete onde o comprador assume todas as responsabilidades do transporte das mercadorias, desde os riscos operacionais ao pagamento do frete. Isso pode parecer um pouco desvantajoso para o comprador, mas pode ser uma possibilidade para barganhar melhores condições de preços e assegurar a qualidade da entrega, pois geralmente nessa modalidade as empresas buscam estabelecer relações de parceria com empresas transportadoras. Existe ainda formas de frete que pode ser distribuído de acordo com o modelo de contratação estabelecido, que pode ser direto ou normal, subcontratação, redespacho ou redespachos intermediário e vinculado ao multimodal. Porém, vamos ver a seguir cada um deles. Direto ou normal. O frete normal é aquele em que a carga é coletada no remetente e é levada até o destinatário de forma direta, sem a utilização de transportadores intermediários. Outro tema, subcontratação, representa no modelo deste tema a transportadora contratada pelo mercador, quando não utiliza dos meios próprios para a realização do serviço.
Então, ela subloca o serviço de outro operador de transportes para fazer as entregas. Essa é uma característica com a empresa que não atende determinadas regiões, possibilitando aumentar a sua malha de transporte por meio de contratação de serviços de uma empresa terceira, atendendo às demandas específicas e aumentando a qualidade do atendimento. No redespacho intermediário, a transportadora contratada não retira e não entrega o material no local do destino. Nessa modalidade, a transportadora principal contrata o serviço de coletagem de uma outra transportadora e, ao final, repassa a carga a uma terceira transportadora. Vinculado a multimodal. O frete vinculado a multimodal é utilizado para operações que utilizam mais de um modal logístico. E nessa modalidade, a transportadora é contratada por um operador de transporte multimodal para realizar uma das etapas do serviço. As várias possibilidades de frete possibilitam as empresas realizarem sua entrega de forma eficiente, permitindo também aumentar a área de atuação do negócio, pois em suas estratégias criam conexões e facilitam o acesso às regiões de forma individual que não poderiam atender anteriormente. E o cálculo do frete é feito com base em diversas variáveis. O seu valor é estipulado com base nos custos operacionais da atividade de transporte, tais como combustível, taxas, pedágios, alimentação, segurança, e ainda deve contemplar o lucro que a empresa ou o profissional autônomo busca com a prestação de serviço. De acordo com os parâmetros estabelecidos pela ANTT, uma transação comercial de transporte tem-se um valor mínimo de frete que deve atender a um valor que já é tabelado de acordo com o governo federal. Então, alguns passos são importantes para identificar esse valor. O primeiro é calcular o tipo de carga que irá transportar, como carga granel, carga frigorificada, carga perigosa ou neogranel. O segundo passo é verificar a distância das operações de transporte e não esquecer também da carga de retorno para incluir o custo de volta. E deve-se multiplicar a distância de ida por 2 e procurar a linha em que está essa distância na nova tabela. De acordo com os cálculos, temos um terceiro passo que é quando você busca na tabela o valor do custo por quilômetro eixo na linha em que está a distância que você irá calcular. O penúltimo passo é multiplicar a quantidade dos eixos combinados de veículo e implementos utilizados na operação pelo custo de quilômetro eixo encontrado na tabela. E por último, é só multiplicar a distância no passo 2 pelo valor do custo por quilômetro de combinação dos eixos encontrado no passo 4 para obter o valor mínimo da viagem. É importante não se esquecer de contabilizar os valores extras da viagem, como pedágio, tributos relacionados com IR, INSS, ICMS e outros, bem como despesas com seguro, pois eles dependem de características como o tipo de produto, a rota de viagem e a região que irá atender. Lembre-se de que esse é o valor mínimo definido. Em cima desse valor, deve-se estipular o percentual do lucro que pretende-se obter com a prestação de serviço. Observe este exemplo como esse cálculo é feito. Considere um transporte de carga geral que é transportado entre duas cidades de um mesmo estado, porém com uma quilometragem de distância de 550 km uma da outra. E para isso, será utilizado um caminhão trucado de 3 eixos. O tipo da carga geral, então selecione a segunda tabela, carga geral, que consta no anexo 2 da resolução da ANTT de número 5.820 de 2018, onde a quilometragem está equivalente a 550 km de distância, então o valor tabelado está na linha que aparece 501 até 600 km e o valor é de 98 centavos por quilômetro. O veículo que eu estou usando tem 3 eixos, então vou multiplicar 3 por 0,98 centavos por quilômetro, o que dará um resultado de R$ 2,94
quilômetro. Agora eu devo pegar a distância de 550 km que vou percorrer e multiplicar pelo valor de 2,94 a cada quilômetro rodado, que dá um valor mínimo de 1.617 para a viagem. Se no caminho o transportador tiver que pagar valores referentes ao pedágio, esses valores deverão ser acrescentados aos R$ 1.617 ao valor do lucro, totalizando o valor da proposta do frete para o cliente. E dentro desses cálculos temos outros tipos de cálculos, por exemplo, a cubagem de carga é a relação entre o peso de um produto e o espaço que ela ocupará dentro de um veículo. Essa relação pode ser obtida através de um cálculo matemático utilizando o fator de cubagem. O intuito aqui é planejar melhor o processo de carregamento, considerando 2 pontos primordiais. O primeiro que é impedir que se feche uma carga com muitos volumes, mas de baixo peso, o que faria com que desperdiçasse a capacidade da carga do veículo em quilograma bruto. E o segundo fator seria impedir que se tenha muitos volumes pequenos, mas muito pesado, o que faz com que deixe de aproveitar o espaço considerável dentro do veículo em virtude ao limite de peso. O peso cubado é o espaço que de fato é ocupado pela carga no veículo, e esse valor é calculado através de uma fórmula que você pode constatar nessa imagem. Comprimento vezes largura vezes altura vezes o fator de cubagem. Como exemplo, poderíamos citar que o volume a ser transportado por uma carga no modal rodoviário possui dimensões de 70 cm vezes 40 cm vezes 20 centímetros. E uma observação: o fator de cubagem considerado nesse caso é um padrão de 300 kg. Então, 0,70 vezes 0,40 vezes 0,20 centímetros e vezes 300 kg, que vai corresponder a 16,80 kg para o peso cubado. Na tabela de frete é um recurso estabelecido pelo governo brasileiro a fim de regular as relações contratuais de enfrentamento, tornando-os mais justas e competitivas, estabelecidas pela Lei 13.703, de 8 de agosto de 2018. As tabelas de preço mínimo estão vinculadas à natureza da carga e foram elaboradas conforme suas especificidades, divididas em carga geral, granel, frigorificada, perigosa ou neogranel. Porém, a lei do tabelamento indica o reajuste semestral da tabela. Outra forma de alteração está vinculada ao preço do óleo diesel, em que casos de oscilação superior a 10% deve ser adotada. Entretanto, é importante lembrar que os valores estabelecidos